Eu sou Fábio Viana, professor, diretor teatral, arte educador, coordenador de projetos de arte, educação e cidadania e dirijo o Espaço Barracão das Artes, aqui dentro do Forte do Barbalho. Vou apresentar um pouco da nossa metodologia, que é desenvolvida aqui no Barracão das Artes, no Núcleo de Teatro Físico Poético, que é a linguagem do teatro físico, a linguagem do movimento, que intercala e interage o corpo, a voz e a criação. Nós partimos sempre de um texto, e esse texto poético é o que nos inspira a criação. A linguagem do movimento pressupõe a expressão corporal, a linguagem física dos sentimentos, das emoções, que não precisam se expressar somente através da fala, da palavra, do som, mas também do corpo. E é isso que nós buscamos no nosso processo, esse diálogo entre corpo e voz. Pensando aí em Antonin Artaud, o grande pensador do teatro da crueldade, que é um inspirador também do nosso processo. E aí a gente traz isso, né? O atleta afetivo do coração. É aquele ator, é aquele intérprete, aquele artista que se expressa por inteiro. E esse processo nós iniciamos sempre trabalhando esse corpo, desbloqueando esses canais de expressão físicas, com cada participante, cada integrante que aqui chega ao Barracão das Artes, para que daí esse ator, atleta afetivo do coração, intérprete, aprendiz, possa ter condições de desenvolver a sua expressão. E tudo começa naturalmente com esse trabalho corporal, que interage e tem como base a respiração, para daí partirmos para a consciência do corpo e as suas possibilidades expressivas. O nosso processo, então, inicia com a base da respiração, sempre. É preciso respirar e respirar muito bem, com total consciência do trabalho do seu diafragma, de como você inspira, de como você expira, a partir daí para o desenvolvimento de um alongamento. Esse trabalho de alongamento é um trabalho de corpo que é muito direcionado ao que nós pensamos que será desenvolvido logo à frente, no processo criativo, da criação de um personagem, da criação de uma cena. Isso não é apenas alongar por alongar, mas alongar com a consciência plena do funcionamento de todos os músculos do seu corpo, em harmonia com a sua respiração. Dando sequência ao desenvolvimento de nosso trabalho técnico, vem a parte do aquecimento. Esse aquecimento serve e é importante exatamente para que esses músculos do corpo do intérprete esteja aquecido em todas as suas possibilidades expressivas, que serão seguidas a partir das indicações do texto, da poesia e de todo um trabalho que vem a seguir na sequência. A apropriação do espaço é uma terceira etapa, um terceiro momento do nosso processo criativo. O que quer dizer isso? É que o ator, o intérprete, o bailarino, o atleta afetivo do coração, tenha plena consciência do espaço que ele vai ocupar, que ele está ocupando com o seu corpo. Esse processo inicial da apropriação do espaço se dá de forma bastante improvisacional, ou seja, todos começam a improvisar, ocupando esse espaço, com movimentos que são direcionados e sugeridos a partir de um texto poético, a partir de uma sensação, de uma imagem ou de um sentimento. E a gente procura fugir muito dos movimentos naturalistas ou do naturalismo-realismo inicialmente. É importante desbloquear a mente do ator, da atriz, do intérprete, para que ele possa experimentar outras possibilidades com o seu corpo.
É uma dança contínua entre o corpo e a voz e o corpo. Próxima fase no nosso processo criativo é a experimentação do próprio corpo. Quer dizer, agora, o intérprete, individualmente, vai experimentando e descobrindo em cada parte do seu corpo possibilidades diversas e múltiplas de expressão. Essa transição se dá quando a gente parte da ocupação do macrocosmo, ou seja, da ocupação de um espaço como um todo, do espaço grande e abrangente, integrando a tudo e todos, para o microcosmo, ou seja, para um movimento mais voltado para o individual. Não quer dizer que esse individual não esteja conectado, integrado e se comunicando com o todo, de forma alguma, muito pelo contrário. E isso exige do ator, do atleta afetivo do coração, do intérprete, uma concentração enorme. Concentração quer dizer concentrar a ação. Não quer dizer que ele tem que estar tomado por algo. Ele tem que estar extremamente tranquilo, relaxado e, ao mesmo tempo, atento a tudo, ao seu próprio corpo, ao espaço que ele está ocupando, mas com a consciência primeira de si próprio, do seu corpo, das suas possibilidades, que é fundamental para o processo de criação de uma improvisação, para chegarmos à improvisação, ao texto, à palavra e à integração entre o corpo e a voz. Então, é importante observar também que tudo respira, tudo tem voz, mesmo ainda quando não há o som, e é esse corpo que individualmente começa a chegar à sua inteireza e plena consciência, que vai partir daí para uma comunicação com o outro corpo, com os outros corpos, a partir de uma apresentação pública, que é a plateia, que é o corpo coletivo, o corpo total, o corpo social. Próxima fase, agora é o momento que entramos no processo criativo, processo de criação improvisacional. De que forma se dá esse processo? A partir de um texto, de uma frase, de um pensamento, de um aforismo, de uma estrofe de uma poesia, de uma imagem que é sugerida, é apresentada aos atores, aos intérpretes, e a partir daí algumas indicações que começam a ser direcionadas para esse processo, e eles têm um tempo para poder experimentar, decupar o que foi experimentado e apresentar aquilo ali como parte do resultado dessa pesquisa que vem de uma improvisação. É a improvisação que é a base de toda a nossa criação. Cada um traz suas referências, suas experiências, e nós vamos burilando, mexendo, provocando cada um para que cheguem a essas descobertas. E muitas vezes também nós fazemos o processo inverso. Eu sugiro que a gente traga uma emoção, uma referência de fora e que nos deixemos afetar por isso de fora e que a gente traga para dentro de nós. Aí entra a noção da cidadania, né? O ator cidadão, o ator que pensa, o ator que de fato responde às necessidades das nossas demandas, né? Através do seu corpo, da sua voz e das suas atitudes também, que são reconstruídas, construídas, repensadas diariamente. É um exercício contínuo que não é fácil porque teatro lida com emoções. O corpo humano não foi feito para suportar tanta sensibilidade. Atacam planícies em debandada. É o coração do jaguar na ponta de fogo do diamante Deus rapinante. Gritam no horizonte, amando sobre a terra nua.
No processo da construção da cena, que agora é o corpo e a voz, a palavra, o som e o físico, a ocupação do espaço, já é um processo que é mais direcionado à cena. Ou seja, tudo aquilo que foi buscado, experimentado, desde o momento do alongamento, aquecimento até agora, é aproveitado. E agora a gente faz um processo de, vamos dizer, peneirar tudo que foi, extrair o mel do melhor nessa caminhada de descobertas, de aflições, de ansiedade, de alegrias, de prazeres. Há tantos 1000 anos atrás, o primeiro anjo poeta, ator, olhou a fogueira dos teus olhos e, sob a luz vulcânica do crepúsculo, cantou um poema primaveril. E no seu tambor, de peles e folhas, inventou os ritmos dos nossos corações. Rico de asas, o menino xamã incorpora o gavião. Escuta a luz no monte, fica nu e deita impassível na terra. É dele o tambor feito de tíbias, estrela mais límpida na cabeça. O tempo e o tambor vibrando a vida. O tempo e o tambor vibrando a vida. A menina bailarina e a rodopia. Eu vi os anjos de Sodoma escalando o monte e as suas asas, destruídas pelo fogo, abanavam o ar da tarde. Eu vi os anjos de Sodoma semeando prodígios para a criação não perder o seu ritmo de ataques. Eu vi os anjos de Sodoma semeando palavras turbulentas, inventando desejo, a rebeldia, uma festa em nome de Deus. No fundo de todas as almas massacradas, um elo de união. Uma paixão que devora como brasa profunda. Batuque hipnótico. O sagrado e o profano. Nós vivemos no meio de duas tensões agônicas. Neste oriente sensual e panteísta de deuses com nomes africanos e indígenas. Amores, paixões, batuques e mitologias, avançando o caminho para o torturado homem ocidental. Ó deusa mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não poderá te dominar. És a deusa sempre jovem e velha, no eterno mistério das coisas do universo. Os homens que querem dominar a natureza estão enganados. Tu és a deusa da vida e da morte. A coreografia é muito interessante, porque quando a gente fala em coreografia, nós podemos pensar numa sequência de movimentos, né, criados para uma coreografia de dança. E essa coreografia é a soma de movimentos corporais e também vocais, construídos a partir de partituras que são definidas através dos ensaios, das aulas, dos laboratórios, das improvisações, enfim, de tudo aquilo que foi assimilado e ganho através do processo criativo. Não é o produto final. É esse resultado que continua em evolução, mas que ele já vem com um acabamento mais definido, né, mais aprimorado, mais, eu diria,
refinado no sentido de consciência do ator, da atriz, porque ele já sabe tudo aquilo que foi interessante, que funcionou muito bem a partir das orientações, das indicações de quem está conduzindo o processo e também do seu olhar. Então são esses olhos em conjunto que vão chegar a uma expressão bela, um pouco da grandeza do trabalho de cada um, do que foi descoberto, do que foi aprimorado, do que foi externado durante toda uma caminhada de vivências e convivências entre os participantes desse núcleo. Então, eu sou Fábio Viana, professor, arte educador, diretor teatral, dirijo o Barracão das Artes. Nós ocupamos esse espaço aqui maravilhoso, dentro do Forte do Barbalho, desde o ano de 2011. Ocupamos esse espaço, cuidamos dele, procuramos dar um pouco de infraestrutura básica, mínima possível, para que as atividades que aqui iniciamos e começamos a desenvolver desde 2011 pudessem acontecer. Foi um sonho que foi se tornando realidade aos poucos, né? Com o trabalho, através da labuta, da dedicação de outras pessoas também, do comprometimento, do trabalho de outros amigos, parceiros também das artes, alunos, atores, enfim. Sabendo que o Forte é um coletivo, né? Aqui existem vários outros artistas, profissionais de diversas áreas, de cenografia, figurino, de iluminação, a sonoplastia, de produção, a criação teatral, enfim. Eu acredito que precisamos voltar os olhos para esse espaço, para esse lugar, para esses artistas que aqui ocupam, né, com um valioso trabalho e importância tudo que desenvolvem. Acredito que a partir desse projeto também, muitas coisas, acredito, surgirão, serão possíveis e começarão a acontecer. E o que nós fazemos aqui é uma semente, né, que ela desabroche e possa gerar frutos, flores, frutas, folhas, para trazer mais beleza para essa cidade, para esse estado. A arte, eu sempre digo que é a expressão mais sensível do conhecimento humano, que é a sensibilidade. E é uma rara forma de saber e de conhecer. E sempre, desde que eu me entendo por gente, por pessoa, por ser humano, a arte faz parte da minha vida, me impregna e me faz sempre ser um ser em evolução, no aprendizado contínuo, no dia a dia com as pessoas, buscando sempre melhorar. E nesse Forte a gente aprende bastante. No Barracão das Artes nós aprendemos bastante. E com a arte a gente aprende bastante.